Não tinha. Eu vou ver aqui o outro negócio. Pronto. Vai. Ok? Tá tudo em ordem? Tudo show. Podemos começar então? Ok, boa tarde pessoal. Grande satisfação em começarmos o 31º workshop. 31º não é 2 ou 3 não. Idade, né? Exatamente. Você está um pouquinho mais novo. Mas isso tudo fruto do QRH e cabeçado pelo professor Oswaldo. Cabeçado pelo professor Oswaldo, que mesmo no período que o PRH não tinha bolsa, ele estava lá firme e forte na frente desse PRH, ou desse workshop, aliás. Bom, a participação de todos vocês, eu estou vendo que hoje o público está muito pequeno ainda, é de grande importância, porque esse workshop foi feito com duas intenções. Uma, você, desde o iníciozinho, lá do ano 2000, começou em 2000, alguma coisa desse jeito. Por aí. Uma é para o aluno que está fazendo a pesquisa, porque muitas vezes o aluno fazendo pesquisa está fazendo lá, mas não colocou nada no papel. Aí quando vai colocar, tem suas dificuldades, então para treinar vocês a saber escrever o que é que vocês estão fazendo em laboratório. Então isso é uma coisa importantíssima. E ao mesmo tempo, esse documento que vocês fizeram servir como relatório, já deixar o negócio em ponto de bala para vocês. O relatório já está com tudo mais ou menos pronto. Então essa foi a sacada inicial disso tudo e hoje até o presente momento nós estamos tocando desse jeito, tá certo? Bem, uma coisa, até o final, até a próximo domingo, 31, né? 31, nós teremos que enviar aqueles relatórios que eu corrigi de vocês, repassei para vocês o que era para a gente ter entregue, mas como a MP prorrogou até 31 de agosto, nós enviamos, vocês mandavam para a gente em Word, nós corrigimos, devolvemos para vocês, vocês já estavam com ele. Nós vamos devolver ainda agora. Vamos devolver, não, exatamente, tem razão. Então, o professor Oswaldo ficou aqui, com aquele relatório em Word e nós vamos devolver para vocês agora. Agora, essa devolução, vocês, devolvido hoje, vocês vão entregar amanhã de volta em Word, porque vocês vão acrescentar história escolar, disciplina que fizeram, vão colocar o link, o trabalho do 31º PRH e o link do 31º. Vocês vão colocar para a gente mandar isso sábado ou domingo, o relatório todo fechadinho. Essa devolução que vocês vão fazer, vocês vão fazer em Word. Manda para a gente tudo em Word, porque se tiver uma besteiradazinha ainda para a gente, que a gente veja para corrigir, nós corrigiremos na hora. Ok? Deixa eu ver o que é que tem mais de novidade por aqui, né? Viu, Afonso? É justamente isso que eles enviaram em junho, né? Ficaram 2 meses para eles atualizarem, e que justamente a gente vai ver hoje, né? As atualizações. Exatamente. E colocar histórico escolar, que terminou o semestre, né? E outras coisas. O PRH, o workshop é uma das coisas que vocês vão apresentar. Atualizar. Beleza? Agora, isso tem. Vocês estão vendo. O limite, o relatório está mais. Então vocês não tem muito que inventar ainda. É colocar o que vocês fizeram. Então, certo? Se quiser colocar alguma novidade, pode colocar, mas com muito cuidado para não ter besteira. Viu? Isso aí é uma coisa. E devolver logo. Gostou, Pedro? Pedro está rindo também. Você está satisfeito? Aí, assim, o pessoal hoje é pós-graduação, então o pessoal retorna amanhã os relatórios de pós-graduação. Na quarta-feira o pessoal da engenharia mecânica retorna na quinta-feira o relatório revisado da mecânica. E na quinta-feira é a graduação em engenharia química. Na sexta-feira retorna os relatórios. Então a gente vai mandando as sugestões,
Porque quando vocês estiverem apresentando aí, a gente vai estar também vendo o que vocês fizeram. Tá certo? A gente vai poder, né, Afonso? Revisar. Exatamente. Obrigado. Não, pessoal, então era isso mais ou menos que eu tinha para dizer. Hoje é pós-graduação, é Bruno que vai começar, é? Hoje é pós-graduação. E é Bruno, é você que vai começar? Bruno, não, hoje vai começar o Pedro. Sim, certo. Tainá. Não, tudo bem. Só que o Bruno já está aqui todo bonito. Quando o Bruno chegou aqui para fazer o curso, você se lembra, né? Cabecinha raspada, quem ia fazer concurso para cá? Naquela época. Agora hoje vamos ter o cabelo, barro, esse negócio, não. Hoje, tá vendo? Naquela época era aqueles negócios de concurso. Era bom, né? Ele foi para Minas Gerais na reunião anual e nós fomos super bem ranqueados. Ele representou o PH lá em Belo Horizonte, né? Exatamente. Bom, então, depois desse lero inicial, você gostou do lero? Todinho. A vida está faltando, a vida é muito dura, a gente vai muito bom. Tem que vir um pouco pausadamente. Eu estava escolhendo a açãozinha no meio. Bem, agora é apresentar Tamires, a nossa palestrante. Tamires, quem é Tamires? Tamires é aluna, foi aluna de graduação de engenharia química, fez o mestrado em engenharia química aqui e fez o doutorado também. Depois, pela sua competência, passou no concurso para a Universidade do Sul-Sudoeste do Pará, Sul-Sudoeste do Pará. Isso aí é uma sigla a sigla não sei não, só sei que é Sul-Sudoeste. Universidade Federal Sul-Sudoeste do Pará. Então, também vai apresentar exatamente a nossa palestra inicial, que tem como título Avaliação Econômica Aplicada a Projeto de Produção de Petróleo. Tema muito atuante, e eu poderia simplesmente pegar o currículo lá de Tamires aqui e destrinchar tudinho, mas Tamires é Tamires. Tamires é assim. Eu assino embaixo a competência dela, então não vai precisar desse lero-lero, eu ficar tomando tempo de vocês e pedir negócio de currículo lá, tá certo? Então, é isso. Só tinha três escolhendo demais, eu tô... Não, tá ótimo. Inclusive, ela foi egressa do nosso programa. Exatamente. Então, foi mestrado e doutorado aqui. Se eu não me engano, ela foi minha aluna. E orientada da professora Tereza Nil. Ela estava querendo esse livro, aí, né? Tá É certo? uma honra ter sido orientadora dele. Amigos, fica à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do professor Oswaldo, tá certo? E é uma satisfação enorme tê-la aqui. Valeu, obrigado. Tudo né, pessoal? Tá comigo agora? Tá com você agora. Fique à vontade. Obrigada. Imagina. Pronto? Professor Oswaldo só pode contar meu tempo, porque eu não passou o primeiro slide, certo? Tá bom. Porque, professor Oswaldo, hoje me convidaram esse semestre, mas ele só tem 30 minutos. Lá. Aqui. Olha aqui. Tá. Beleza. Bom, boa tarde, gente. Bom, como o professor Oswaldo Afonso mais ou menos falou, né? Eu sou filha aqui da casa, saí daqui da Fernandinha em 2018. E aí, por outros motivos, estou aqui de volta. E aí, recebi esse convite do professor Oswaldo. E vou tentar apresentar um pouquinho desse tema, vou falar rapidamente o porquê, né? Todo mundo que está aqui é do PRH, eu acredito. Diretamente do PRH. E aí, a gente acaba, dentro do PRH, fazendo muito avaliação prática, experimental, voltada à área do petróleo. Quando eu estava no doutorado, eu tive a oportunidade, diferente da professora Tereza, de fazer 1,5 milhão de experimentos. E aí, em parceria com o professor Marcos Alves da Agência do Petróleo, ele me sugeriu entrar nesse mundo da avaliação econômica por ser uma demanda muito latente, né? O congresso que foi organizado lá em Belém, em 2003, teve algumas palestras do pessoal da INP e sempre vinha a palavra fluxo de caixa. Era uma constante. Fluxo de caixa positivo, fluxo de caixa aquilo, CAPEX isso, OPEX aquilo, então tudo relacionado à avaliação econômica, porque enfim, se não entra dinheiro, né,
nem o projeto dá certo. E aí eu acabei me interessando, né, na situação do doutorado e faço projetos de atividades sempre trazendo essa demanda para dentro, que eu vejo como ferramenta importante. Então aí foi pensado para ser uma coisa um pouco fora assim, do dia a dia, né, de quem estava no experimento, fazendo a parte experimental e cumprindo seus projetos. E ele, quem sabe, aqui se interessar, pode adotar também essa metodologia da sua prática, tá? Enfim, vamos começar. Como tem... Opa! Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá. Acho que é porque a gente mutou lá no... Então. Rapaz, tem que estar assistindo. Pronto. Bom, então, tranquilo. Então, o título aqui é Avaliação Econômica aplicada a projetos de produção de petróleo e um resumo, noções básicas de aplicação de análise de atividade econômica em projetos de produção de petróleo para descansos profissionais. Então, é bem uma noção, porque, enfim, é uma coisa muito extensa, então, se eu quisesse, daria para falar tudo nem no dia de hoje, tá? Então, um pouquinho sobre mim, né? O professor já deu uma pincelada aí, então eu fiz graduação, mestrado e doutorado aqui na UFRN. O mestrado e doutorado foi voltado na área de Core Fluid, então na área de recuperação avançada. E aí, o motivo que me faz também estar tentando estar de volta aqui na UFRN hoje, né? Por gostar dessa minha área de pesquisa. E aí, em 2018, eu concluí doutorado em 2017. Em 2018 eu fui agraciada com a aprovação lá, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, para fazer uma analogia, é como se fosse a UFERJ do Pará. Existe o FRN e o UFERJ lá existe o UFPA. Então, fazer essa analogia assim. Lá eu sou professora da área de fenômenos de transporte e termodinâmica, mas a área de pesquisa é muito boa mesmo. Trabalho na área de fenômenos de transporte lá, que junto com o pessoal do ar é quase zero, e na área de avaliação econômica também. Tá? Hoje eu estou em colaboração técnica no Laboratório de Engenharia de Reservatórios, no LabReg da Companhia de Petróleo. Trabalhamos com os grupos de FALAG, que é injeção de gás assistida por água e gás, tá? Assistida por espuma, e captura e armazenagem de carbono. Então, essa é mais ou menos o que eu fiz, o que estou fazendo hoje, né? Tentando evoluir, né, nessa vida louca da docência. E aí, algumas produções relevantes nessa área, né, na área que eu gosto, faço em outras coisas também, porque a universidade nos obriga a fazer coisas que a gente não quer, mas isso é o que é mais importante na área que eu prefiro atuar, tá? Então, só para vocês terem uma noção. E a agenda da palestra de hoje, vou contar aqui o tempo. Então, vamos fazer uma introdução breve, falar sobre a importância da avaliação econômica, vou falar sobre um estudo de caso se alguém se interessa pelo tema, na internet tem muito na área do petróleo, algumas pessoas fazendo estudo de caso sobre campos terrestres, né? Aqui no Rio Grande do Norte tem algumas empresas pequenas que pegaram, né, a concessão de alguns campos maduros, terrestres, então tem alguns estudos de caso nessa área. Então, eu peguei um que eu gosto, acho que era bom, para a gente falar aqui. E taxa de retorno, isso aplicado ao ensaio experimental. Aí já é um trabalho nosso aqui na UFRN, feito comigo, com a professora Tereza, com o professor Afonso, a gente fez experimental e avaliou a avaliação econômica. São focos diferentes no final das contas, tudo é avaliação econômica, mas com resultados finais para a gente ter uma noção de como é tudo isso, tá? Então, conceitos principais. Existe a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Né? A viabilidade técnica. Verifica se um projeto pode ser executado, avaliando a disponibilidade do curso técnico, tecnologia, processo necessário para produzir as entregas conforme as especificações. Então, é o que a gente faz, né? Quem está fazendo pesquisa, né? Desenvolvimento, quem está na indústria, faz isso. Avalia se é possível aquela sua técnica dar um resultado. Se vai dar uma recuperação boa, né? Se vai dar um tratamento de água adequado, uma tecnologia nova que você usa. Então, isso é dizer que é viável tecnicamente, é possível fazer com a tecnologia que está disponível. Outra coisa é se é viável economicamente ou não. Então, determina se o projeto atenderá às expectativas dos investidores, garantindo a recuperação do investimento e um retorno financeiro positivo, subsidiado a decisão de investir. Então, você só vai botar dinheiro se aquilo que dá um retorno. É isso na vida pessoal ou na vida corporativa. Né? Então, vou ter que ter investimento se aquilo que dá um retorno. Então, por mais que exista uma reserva provada de muito óleo, se é muito difícil tirar ali, o investimento é maior do que o meu retorno, então deixa o óleo do jeito que está lá. Se tiver tecnologia mais barata, eu vou lá e pego depois. Mas se não for, deixa ele lá no canto dele, eu vou arrumar outro jeito de pegar depois, tá? Então é mais ou menos nessa ideia. Então, na época que eu fazia doutorado, a professora dizia
tinha crítica, principalmente na época o petróleo estava barato, estava menos de $50 o barril na época. Ah, mas é porque tem sua tinta muito caro, né? Não vamos botar para os outros não porque é muito caro. E Até o aí, sabãozinho era caro. e aí motivou, né, a fazer, motivou a nós viabilizar a avaliação econômica para ver até que ponto valia a pena ou não por custo de pessoa, né? E aí, a viabilidade econômica ela tem 3 parâmetros chaves, né? Que a gente chama de payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Então, payback, o nome já diz, né? É quanto você vai ter aquilo de volta. Então, você investir no ano X, vai ter de volta no ano 4 mais X. Então, eu vou começar a ter o retorno daquilo que eu botei no investimento, tá? O VPL ele vai falar do valor monetário. Ele vai dizer o quanto ao final de todo o tempo se tem um campo em produção. Ele vai começar a rodar. Ele vai durar, porque ele tem probabilidade de produzir por 25 anos. Tá? Então, contando tudo isso, quanto é o meu valor monetário de produção daquele determinado campo? E a taxa interna de retorno é o percentual. Então, eu vou ter uma taxa interna de retorno, vou lucrar 10%, eu vou lucrar 15%, eu vou lucrar 20% em relação ao que eu investi. Tá? Então, o aconselhado é você nunca usar uma ferramenta só, né? Você ter pelo menos 2 combinações, porque elas têm as suas sensibilidades, a depender do cenário, do tempo, do tipo de fluxo de caixa que você tem. Enfim, tem as variações, como eu disse, não cabe dizer aqui, né, do volume de informações, mas se alguém se interessa, vamos estudar especificamente o que cada um traz melhor e para qual projeto se encaixa melhor. No nosso caso, por exemplo, eu usei a TI na situação da pesquisa com o Corefruit, né? Então depende do contexto, tá? Mas todas são muito importantes e te dão uma resposta em relação a se vai ser bom ou não o teu projeto, em termos financeiros. E aí vamos puxar aqui, né, para a área do petróleo agora começando efetivamente. Por que a avaliação de viabilidade econômica, a AVE, em projetos de produção de petróleo? Por que fazer, né? Então, tem inúmeros motivos e tem inúmeras aplicações, mas vou mostrar as 3 principais que mais em conta em termos de pesquisa. Primeiro, novos campos de exploração e produção. Então, como eu falei, né, descobrir uma bacia, vai dar para explorar, é viável ou não. Então, sim, precisa ter, até porque a ANP exige. Vou trazer um slide depois que é a questão da legislação. A ANP exige que você só chama, tem reserva provável, reserva possível e tem outro tipo de reserva. E aí, a avaliação econômica conta para dizer se ela é possível ou não. Porque por mais que eu tenha muito óleo, se eu não tenho como tirar de lá, ela não é possível, não me serve, né? Então, agora, o que mais é feito, né, na área do petróleo hoje, porque, por exemplo, pré-sal, se é muito longe, tecnologia altíssima para se perfurar, mas já se tem, e se faz, né? Então, a Bacia de Santos aí é quase todo pré-sal, se eu não me engano. Se eu falar alguma besteira aqui, quem está aí no doutorado, né, está mais por dentro das informações, me corrija. Mas a Bacia de Santos é quase toda pré-sal, se eu não me engano, hoje produzindo. Então, acho que de 2007 para cá, as empresas menores têm pego os campos terrestres, campos mais maduros, e as pesquisas voltadas para a avaliação econômica têm muito esse viés, né? De campos maduros e marginais, né? Que são campos que têm uma diferença entre os termos, né? Campos que estão produzindo há muito tempo e que a sua taxa de declínio já está muito alta, e campos marginais que já economicamente ele tem muito óleo, mas economicamente já não é mais viável. E aí, as grandes empreiteiras entregam isso para a União, olha, pega de volta aí, né, professor? Você que já não está dando mais tanto dinheiro quanto eu gostaria. E tem empresas menores, né? Porque, veja, o campo já está lá. Ele já tem o poço, já está completado, já está produzindo. A empresa tem que pagar a concessão por aquilo, chegar e arrumar um jeito de ser lucrativo. Então, ela precisa, de antemão, saber se vai conseguir. Então, precisa fazer uma avaliação econômica. Porque senão vai estar botando dinheiro, uma coisa que as grandes empresas já não querem mais botar. Então, empresas pequeno e médio porte é que entram nessa daí. Outro motivo é a questão do descomissionamento e abandono do campo. Porque não é só vou embora e o campo fica lá. Né? Você tem que fechar, se for terrestre, recuperar a área, né? Tirar todo, então tem toda uma estrutura financeira voltada para descomissionar aquele espaço. E isso gera custo. Então, muitas vezes, a depender da tecnologia que você tenha, já tem pesquisa sobre isso, né? Sobre o custo de descomissionar e o custo de continuar produzindo aquele campo, né? Compara ali a avaliação econômica do que é melhor. Então vamos continuar, mesmo com a taxa de retorno mais baixa, do que eu tirar dinheiro do bolso apenas para pagar aquele campo. Então você faz uma avaliação para descomissionar e faz uma avaliação para continuar.
Aí, em termos de método, tem injeção de gás, injeção de vapor, injeção quente, água produzida, enfim, né? Ver o que é que vale mais a pena, o que é que dá retorno, e se descomissionar não. Então isso aí é como se fosse as 3 ideias principais de por que fazer avaliação econômica. E aí a questão da regulação, né? Então tem algumas resoluções que falam sobre isso, pelos diferentes motivos, tá? De avaliação econômica, mas essa aqui é que fala sobre reserva, né? É de 2014 e é regulamentada agora relativamente recente, em 2022. E no anexo 1 traz critérios de classificação e categorização de recursos e reservas. Então, para se validar como uma reserva e um recurso, eu preciso da avaliação econômica. É um critério essencial. A ANP não diz que você vai explorar ou não se você não entregar essa avaliação completa para ela. Então, quem gosta da área comercial e da área de petróleo, quem sabe é um caminho bom, tá? Então aí, né, dá para consultar, é uma lei relativamente grande, fala de outras coisas também sobre reserva, títulos, reservatório, de imagem, fala um monte de coisa e dentre outras coisas fala desse critério aí, né? Cronograma, avaliação econômica e mercado para ser classificado como reserva. Bom, entrando agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Se estiver falando rápido, por favor, pode interromper. Bom, aí o estudo de caso que eu falei que eu ia trazer, né? Então é no campo de Marco Leste, que é na bacia de Campos, né? Um campo offshore, tá? E aí tem alguns objetivos, né? Mapear gastos e receitas, até porque não tem como você fazer se você está tendo lucro ou não tem gastos e receitas. Elaborar fluxo de caixa detalhado e avaliar a viabilidade econômica por indicadores financeiros. Então tem as características simples do campo, né? Profundidade, pressão e escoamento. Em termos de avaliação econômica, isso aí, pouco importa, né? Eu quero saber quanto de duto que eu vou precisar para chegar lá e tal, isso sim, né? Mas esses dados assim, pouco importa. Ele tem 15, tinha, né? Não sei como é que está hoje, 15 poços produtores e 8 poços injetores, e é um campo de extração de óleo e gás, tá? Então, nesse campo, o que foi avaliado, né? Para a produção já, um campo com muito tempo rodando, o que foi avaliado para saber se era viável ou não. Então, tem o CAPEX, é uma sigla famosa, né, que tem a ver com investimento, né? O quanto de dinheiro eu vou tirar para estruturar o campo, né? A sonda, tudo aquilo que é fixo, né? O negócio é formar uma casa de investimento, tem que comprar tijolo, né? A base, tá? Esse é investimento fixo, chama de CAPEX. E os custos operacionais, que a gente chama de OPEX, né? Que é manutenção. Então, desde o operador que vai de helicóptero até lá, até a manutenção, isso entra no OPEX, né? O que é CAPEX é tudo que é estrutural, que demora a fazer manutenção, e o que é OPEX é tudo que é mais rápido, né? Que é mais fluido a questão de gasto. Então, em termos de planilha, vou mostrar uma planilha depois, de Excel, você faz uma para CAPEX e outra para OPEX, depois junta tudo numa terceira planilha, que seria fluxo de caixa, tá? Se for curto prazo, é mais fácil de fazer. Se for em anos, fica mais difícil, porque fica mais difícil você prospectar no ano. Aí, o avaliador econômico, ele precisa do técnico. Ele precisa de alguém que seja experiente a longo prazo em termos de produção de um poço de petróleo, de um campo. Porque, olha, em 10 anos geralmente acontece isso, tem a curva de declínio, quem trabalha com o poço, sistema de poço, né? A curva de declínio geralmente acontece com tantos anos, e aí a experiência de quem é da operação é essencial para você fazer esse tipo de operação. Tá? Então isso é o básico, né? CAPEX e OPEX. Para o petróleo em si, precisa do preço, né? Nesse campo aqui, na época, o barril estava bom, né? 91,33 dólares o barril, né? Taxa de desconto. Vou tentar explicar isso rapidinho. O que é taxa de desconto? É como se você tivesse R$1.000 hoje e R$1.000 daqui a um ano. Você vai no seu mercado, R$1.000 hoje você compra uma coisa. Daqui a um ano você vai comprar muito menos. Então, taxa de desconto é isso. O valor que o teu dinheiro perde com o tempo. Precisa dessa taxa de desconto para você poder prospectar o dinheiro no tempo, né? Porque você não consegue comprar a mesma coisa com o mesmo dinheiro à medida que o tempo passa. Então precisa dessa taxa de desconto. Imposto de participação do governo, aí é específico de cada área, para petróleo tem as suas, para as outras áreas tem as suas também, se for cosmético, se for, enfim, alimentos, cada um tem os seus impostos próprios, tá? E empréstimo.
Na grande maioria das empresas, pequeno e médio porte, vai fazer um investimento desse, ela pega um empréstimo lá no famoso BNDES. Pega o empréstimo, paga uma parte de capital próprio, e aí que a empresa vai produzindo, ela vai pagando o empréstimo com a produção. E isso tem que ser pensado dentro dos seus gastos, das suas despesas. Tem que ser colocado dentro, tá? E aí tudo isso rege o fluxo de caixa. Você vai colocando isso ao longo do tempo e vai crescendo, elaborando e crescendo a sua planilha, tá? Para fazer um fluxo de caixa bem elaborado. Aí é o resultado do autor, né? Do autor desse estudo aqui. Então vai ter um fluxo de caixa. Veja que aqui, ó, sai dali, não devia ter saído, né? É só porque eu prefiro ler assim. Você tem o eixo aqui que é em dólar, né, em milhões de dólares, e o eixo que é em tempo. Veja que a prospecção desse campo é em 25 anos, tá? Então você tem uma queda aqui, ó, do 0 a 5, 5,5 mais ou menos. Então isso aqui é o tempo que o campo leva para poder dar retorno, que é o chamado payback. Então você tem uma descida, aqui quando chega mais ou menos, ele não diz o tempo, né? Infelizmente eu não coloquei aqui, mas é mais ou menos 5,51 anos. Então, 5 anos e meio, ele vai começar a ficar no equilíbrio, que é o que chama de break-even point, né? Que é ponto de equilíbrio. Então, ele vai ter que, o projeto assim, parou. Eu já paguei o que eu investi, agora vou começar a lucrar, tá? Então, tem alguns dados, né, de produção, 405 milhões de barril de óleo equivalente, né, 10% de taxa média de atividade, que é a questão do desconto, quanto que eu vou perder de dinheiro no ano, o valor em milhões de VPL, então isso aqui é o dado real do que ele ganharia em dólar, né, investindo tudo isso. E 51% é taxa de retorno, então é como se você tivesse investido R$1.000 e ganhasse 1.500, digamos assim, tá? Isso eu vou querer retornar em dinheiro, tá? Lógico que tem uma avaliação bem mais sucinta do meio disso, olhar o fluxo de caixa, mas em um bolo grande seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar a planilha aqui. Eu acho que eu coloquei um link aqui. Vamos ver se vai. Será que vai, professor João? O senhor puxou tudo? Cadê ele? Não tá aí. Então foi embora. Já desistiu, né? Enquanto está isso aí, a taxa interna de retorno já considera a inflação? Sim, tudo. Porque a taxa de retorno, como o VPL, como o VIBEC, ele é o teu dado final. Você fez tudo, seu dado final. Aí, pronto. Já eu falo mais, tá? Ó, aqui é uma ideia, tá? A gente fez uma planilha de CAPEX, com base nos dados que o autor dava. Então, enfim, aqui tem dos mais variados, né? Dá para ser ainda mais detalhado, mas como era só para mostrar, então, tem os itens. Então, assim, precisa entender, tem que ter alguém de poço na história, né? Para você poder construir essa ideia toda. Valores, então isso aí você consegue com fornecedores. Então, o CAPEX, ele é uma planilha de coisas mais robustas, tá? E aí, em geral, você não tem o CAPEX incluído ao longo do ano. Talvez a cada 2 ou 3 anos você vai ter algum gasto com o CAPEX, porque você vai ter que ter alguma atualização ali. Já o OPEX não, é uma planilha que você precisa fazer também ao longo do tempo, né? Então, veja que tem taxa de construção, equipe de produção, embarcações, helicóptero, combustível, base portuária, transporte terrestre. Então, são coisas que às vezes você está avaliando economicamente. Por exemplo, eu sou da área de Core Fluid, né, de EOR. Tipo, eu entendo muito pouco de poço. Eu sei algumas coisas porque eu estudo essa área de avaliação econômica. Então, tem coisas que, poxa, você precisa até disso. E aí, né, a equipe tem que ser grande, se você vai trabalhar na prática, para poder ter todo esse tipo de dado, tá? Deixa eu ver se eu fiz aqui em função. Ó, e tem no tempo também, tá vendo? Ó? Aqui foi feito em anos, né? Então tem o item, taxa diária anuária, total diário, e aí é jogado esses totais para o ano. Veja, ó, que até o quarto ano eu não tenho OPEX, né? Porque eu estou instalando a estrutura, deixando tudo ali. Eu só vou ter um OPEX efetivo quando eu começo a operar. Porque vai ter pessoas indo, né? Operadores, vai estar funcionando a minha estrutura de produção, e aí o meu OPEX começa a ser mais efetivo, e aí ao longo dos anos eu tenho esse dado, tá? E o fluxo de caixa é a junção de tudo. Cadê, meu Deus? Aqui, tá? Achei que não tinha vindo, tá? Então, eu junto tudo aqui, ó, numa planilha só, para ter o meu gráfico de fluxo de caixa. Não veio pra cá. Vai ter que usar o lado do coisa mesmo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Tá? Que é esse gráfico aqui. Então, assim, dá um certo trabalho, principalmente no começo. Para mim foi bem difícil entender na época,
Mas hoje eu estou mais acostumada. Então essa é uma ideia geral. Você vai fazer um monte de planilha, vai montar um gráfico e determinar. E o Excel já tem, o Excel, o HP, ela já tem as fórmulas disso tudo aí. Eles têm fórmulas próprias para você conferir, enfim, é um mundo de coisas para aprender, mas o Excel faz esse cálculo aí. Se você souber fazer a planilha, ele faz esses dados aí sem muito trabalho, tá? Trabalha para você, na verdade. E aí uma última análise que esse autor fez foi análise de sensibilidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma TI aqui de 51% com base 0% no meu cenário anterior, né? Nessa minha TI aqui, considerando o preço do barril de petróleo de 91, se eu não me engano. E a análise de sensibilidade é você entender como que isso vai variar quando o meu preço do petróleo vai variar. Porque se é uma coisa que varia, é o preço do petróleo, né? Faz 5 ou 6 anos, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então, essa análise de sensibilidade é bom se fazer porque o teu projeto é de 25 anos. Não dá para achar que o petróleo vai ficar o mesmo durante 25 anos. Então, a análise de sensibilidade é muito importante para projetos muito longos, tá? Ok. E aí, o que a gente fez aqui, agora, né? Estou no meu tempo aí, né, gente, ainda? Então, taxa de terra de retorno tem um estudo experimental. Então, esse dado é nosso. O estudo experimental apresenta uma comparação de cenários de investimento com diferentes taxas de retorno para técnicas de recuperação avançada de petróleo. Então, nos testes experimentais, alguém trabalha com o Core Food aqui, da UR? O pessoal desistiu? Da UR? Então, primeiro tem o método convencional, você vai lá injetar água, que é mais barato, produz, ok, né? E aí a produção começa a descer, e aí você precisa de uma outra técnica, né? Então, esse estudo aqui foi injetando, enfim, foi injetando microemulsão e tal, tem todo um detalhamento experimental que não cabe aqui na situação. Vamos entender como injeção de tensoativo, que fica mais fácil, né? Então, foi injetado tensoativo numa certa condição, vai dando um água tensoativo em bancos, né? Vai dando vazão, enfim, um monte de teste. Para a gente chegar num resultado ótimo, pelo menos experimental, tá? Um resultado ótimo, experimental. E aí é um desenho da nossa estrutura, que a gente tinha aqui, né? Então, se tinha uma estrutura de uma caixa, né, com controle de temperatura. Então, existia um core holder, que é onde vai a nossa rocha reservatória. Na época eu usei carbonato. E aí, nesse fluxo, eu passava uma solução salina e uma solução com tensoativo. E aí, variando algumas propriedades ao longo do tempo e fazendo teste, né? Fazendo teste. E considerando ótimo o resultado de recuperação. É bom porque recuperou 70%, 50%, só que às vezes recuperar 70% te dá uma TI menor do que recuperar 50%. Então, às vezes, o resultado de recuperação em percentual, ele não bate com o melhor resultado financeiro. Porque você está injetando um produto que é caro. Então, subir, às vezes, 10% de percentual de óleo produzido não me dá um valor econômico melhor. Por isso é importante essa análise, tá? Ok. Então, aí vem um resultado experimental, o que a gente fez, né? Então, isso aqui é em relação à injeção, volume poroso injetado, porque é assim que a gente mede na injeção, a gente mede por quantidade de volume de vazio, em relação ao percentual recuperado de óleo in place, né, que é o óleo que está ali na estrutura do polo. Então, aqui, para entender, né, é um aumento de volume poroso injetado do sistema, que eu chamo aqui SM3 e SM4, que na situação é um dos meus melhores sistemas, tá? E aí eu vou evoluindo nesses pontos a quantidade de salmoura, porque o que a gente fazia? Vamos combinar, né? Vamos injetar primeiro uma parte do tensoativo, que vai alterar a visibilidade, a molhabilidade, aquela coisa toda, e depois a salmoura para empurrando essa galera que é emissível, para tentar ter uma eficiência boa usando menos matéria-prima. Então, é uma evolução aqui. Então, por exemplo, aqui nesse de baixo, ele tem um baixo fator de recuperação, então aqui é só salmoura. Ou seja, 3 GP de salmoura e nada de SM3 ou SM4. À medida que eu vou subindo a quantidade de sistema e diminuindo a quantidade de salmoura, a minha recuperação vai acompanhando, ela vai crescendo, tá? Então, esse é o primeiro parâmetro para a gente ter noção de resultado experimental. Então, a gente fez o teste de OR e avaliou o valor de recuperação. Com essa estrutura, a gente vai avaliar a avaliação econômica. Antes dessa etapa aqui, existia um monte de etapas anteriores, para a gente poder chegar aí, mas como aqui a avaliação econômica e experimental, eu não vou chegar nesse ponto, tá? Então, o que a gente usou? Taxa mínima de atratividade, 10%. O que é isso? É tipo assim, você tem um dinheiro na mão,
Você, pessoa física. E tem a poupança. Você acha que está vendendo o que é a poupança? 4% ao ano? Não é isso tudo não? Quanto é que está a poupança hoje? Mais ou menos 4%. Mais? Que seja. Poupança rende lá X% ao ano. Você tem o dinheiro no bolso. E aí tem o investimento Y que você, sei lá, se o investimento tem 5% ao ano, a poupança 4%, não dá para arriscar, concorda? O ganho é muito pouco. Então, a pessoa que compra o posto, a concessão, ela avalia isso. Né? Então, qual é a atividade de mercado naquele momento? Então, a atividade é o mínimo que você considera bom para ter retorno. É o mínimo. Então, é o lance básico. Tá? Então, a gente usou a mínima da atividade 10%, o que é baixo para a situação, mas porque na situação do experimento o petróleo estava em baixa, então a atividade do segmento estava baixa, porque o preço era barato. Tá? Mais ou menos essa pegada aí. O período, né, a gente estipulou 10 anos, injeção de 3 VP ao ano e alguns custos base, que era de água e querosene, porque o nosso sistema tinha querosene. Tá? Ah, Tamires, por que não está aí o preço tensuativo? Por isso que eu falei no começo que a avaliação nossa, como a gente fez, é diferente do estudo de caso. Porque eu queria ver a sensibilidade da minha matéria-ativa no preço do petróleo. Isso é o que é importante para mim. Tá? E aí, como resultado, o que é importante ver nesse slide, né? A gente tem aqui o básico, né? Do que foi injetado. 3 VP de SM1. SM1 era o nosso sistema com menos quantidade de tensoativo. Era bem pouquinho, tá? E ele teve um bom resultado na recuperação, porque eu injetei uma alta quantidade, né? É 3 ohms por hora. O 2 é 0,5 de SM3 e 2,5 de salmoura. Então ele é bem menos sistema e muita salmoura. Só que ele é muito mais concentrado, né? Assim como o SM4. Então, nas análises de EOR, esses meus sistemas eram os que pareciam melhores. Foi os que eu escolhi trazer para cá para a gente discutir, mas uma coisa mais específica, e não ser muito amplo, tá? E aí, como resultado, né? Se você olhar para essa tabela aqui, ó, veja, eu tenho cenário de análise, dólar de barril de petróleo, então eu tenho 50 e 70, vai ter uma outra planilha com 100. Eu tenho dólar por quilograma de CT. CT tem trabalho com tensoativo, sabe? C é igual tensoativo e T é tensoativo, tá? Que é o que eu usava no meu sistema. Que é o que é caro. No rolê lá, na contagem das coisas, é o que é caro para nós, né? Então, eu variava a quantidade, né, de quilograma de CT no meu sistema e aí eu ia acompanhando a TI em cada situação do sistema. Era dado que só Jesus. Mas assim, eu estou juntando, diminuindo, vendo que é importante, né? Então, olhando aqui, eu tenho 2 dados importantes. Se você perceber, ó, a TI, ela tem negativo, então negativo é péssimo, tá? Uma coisa que eu não falei. O VPF tem que ser positivo, TI tem que ser alta, né? E payback tem que ser logo. Ninguém coloca um dinheiro para receber muito depois. Você paga uma coisa para receber logo, né? Então, o payback tem que ser rápido. Estou pagando, quero receber o retorno o mais rápido possível, tá? Então, são coisas importantes. E a TI tem que ser alta. E melhor se for igual ou superior à taxa mínima de atratividade. Porque tem que ser maior do que o que eu considero atrativo para poder comprar aquele investimento, tá? Então, olhando geral aqui, eu vejo ó, que quando eu tenho 0,5 VP de SM3, a minha TI ela fica positiva mais rápido. Ou pelo menos quando eu tenho um CT mais caro. Porque tensoativo, a depender do que for da característica, vai variar de preço. Fornecedor, tipo de tensoativo, vai variar de preço. Então, assim, quanto mais caro eu puder comprar, melhor. Né? Quanto mais caro eu puder comprar para conseguir aplicar, melhor. Então, aqui a minha TI ela ficava positiva para esse sistema com dólar por quilograma de CT mais alto. Então, isso era sistemas mais possíveis. Eu sabendo que eles tinham resultados semelhantes de recuperação do petróleo. Tá? Então, a gente fez para 30 e fez para mais de 100. A gente trouxe só as principais regras: 50, 70 e 100. 100 dólares o barril de petróleo. Tá? E aí ele tem o mesmo comportamento. Na verdade, a 100, eu não tenho nenhum valor negativo para esse sistema de taxa de retorno. Então, isso foi um dado bom para nós. Esse outro vai dar um cenário melhor. O que é isso aqui? Eu tenho preço de CT, então aqui eu estou fazendo a TI em função do preço. Então, assim,
À medida que o preço vai aumentando, como é possível eu ter um retorno ou não? Então, a curva em preto é para o barril a $50. A curva em bolinha aberta é para o barril a $100. Então, o que me diz aqui, né? Eu estou usando, nesse caso, o sistema que eu considerei melhor, tá? Só que isso vai variar dentro da minha sensibilidade do preço do tesouro ativo. Então, aqui eu tenho, esse gráfico ilustra como a variação no preço do tesouro ativo impacta diretamente a atratividade financeira do projeto. Com o preço otimista do barril do petróleo, é possível ter maior flexibilidade do preço do tesouro ativo para uma vida atrativa. Veja essa linha vermelha, é a TMA. Isso é a minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, eu só posso olhar, ou deveria olhar, o que está acima dessa linha. Abaixo não me interessa, porque é pouco atrativo. Então, se está acima dessa linha, se o meu barril é $50, eu só posso comprar ele até $1 o quilo de tesouro ativo. Se for mais do que isso, não vale a pena. Se o meu cenário é mais otimista, no cenário do barril a 100, por exemplo, agora eu acho que está 60 e pouco. Atualmente é 60 e pouco por esse barril. Num cenário otimista, aí eu já tenho uma margem maior. Eu posso comprar até aqui cerca de $2,50 o quilo da matéria-prima, né? O quilo de tesouro ativo. Então me dá uma margem maior, que é o que é importante para nós, tá? Esse processo funciona, ele tem resultado de recuperação, e se você quiser comprar, é nessas condições de preço de barril de petróleo. Que é o que pode dar certo, acho que você testar, né? E aí, por último, foi um dado até que o professor Marcos, na época, discutiu comigo a professora Tereza, olha, Tamires, precisa comparar com a Salmoura. Né? Eu posso simplesmente ir lá na sonda, tem a água, trata e tem, né? Porque para a operadora é muito mais barato. E aí veio essa outra na sensibilidade, né? Que é o preço do petróleo, cotação máxima de CT, e aí dos diferentes sistemas. Então veja só, essa minha linha azul escuro, ela é a salmoura. Então se eu fosse injetar salmoura, ela é a mesma coisa de retorno financeiro. Aqui não está em questão a quantidade recuperada, está em questão o retorno. A quantidade recuperada varia de muitas formas, mas injetar salmoura ou injetar CT a $1,30 é a mesma coisa. Então, tipo assim, não vale a pena investir nessa tecnologia se o meu tesouro ativo é mais do que $1 quilo. Mesmo compra, né? Tem a questão da compra em quantidade e tudo mais, né? Estrutura para fazer o sistema. Se eu tenho valores menores, né, de CT, e aí eu consigo ter um resultado melhor de ti. Aí vale a pena. Então a salmoura, ela tem uma recuperação bem mais baixa. O resultado experimental é cerca de, a gente ganhava cerca de entre 17 e 20% de pontos percentuais de recuperação. Tá? Então era um ganho significativo no experimental. Se você joga a variação econômica, esse 17%, para alguns sistemas, ele não compensa a questão da variação econômica. Então, muitas vezes, os nossos dados experimental, ele não é, nossa, né? Isso é muito bom. Tá, é muito bom, mas quando você vai gastar para fazer isso? É isso tem que ser pensado. E aí, isso que a gente fez deu certo, né? A gente viu a acessibilidade, acabou que deu certo, o trabalho foi muito elogiado. Graças a Deus, né? E aí a gente fez variação de cotação, né? Porque como tem essa questão do preço do tesouro ativo, daquilo ser, né, muito criticado e tal, porque realmente é um produto caro, e aí foi o que a gente fez para encerrar certas opiniões. Né? A avaliação exclusivamente o preço do tesouro ativo, não somente uma observação de qualidade. Você pode ter um mais barato com a qualidade. Sim, então, essa pergunta é boa. Está perguntando o suficiente. E se o tesouro não for A ou B? Aí você vai ter que, porque aqui é com base no dado de AOE. Então eu tinha para esse tesouro. Porque na época era um tesouro ativo não iônico, se não me engano. Não era não iônico. Porque enfim, a gente tinha feito outros testes e esse é o melhor em termos de resultado. Né? Assim, gritante em termos de resultado. Então essa avaliação, por isso que tudo é do projeto. Essa avaliação é nessa sensibilidade, desse cenário. Então, por exemplo, se você tem um outro dado mais robusto, com muitos experimentos de um outro tesouro ativo, você pode pegar uma estrutura hoje, já montada de sonda,
né, sugerir uma instalação de equipamento para a produção e sugerir a avaliação econômica. Se você tem um dado experimental, dá para fazer. Igual eu fiz aqui, dá para fazer. Só que a sensibilidade só vai dar se você tiver muito estado experimental. O feedback está dependendo muito da sua sensibilidade. Sim, total. E assim, na questão quando você oferece, eu vou dizer que eu estudei, né? O pessoal que faz projeto com empresa privada. Quando você oferece, ele precisa testar. Então, o comprador ele vai ver a análise de sensibilidade. Porque lá no congresso, cara, isso ficou muito claro para mim quando o pessoal da gente ia falar. Assim, olha, qual é o fluxo de caixa? Quanto vai ser o seu capex aqui? O capex é uma coisa que é muito cara. É para você estruturar tudo. Então, se o capex é muito alto, não vai ter. Assim, para manter, cara, eu não vou ganhar. Então, se você tem um capex ali dentro da realidade, que ele acha que ele consegue, tá, então vamos testar. Né? Então, ele pega a tua primeira ideia, testa. Deu certo, ok, vamos refinar essa tua análise aqui e aplicar na prática. Pelo que eu sei, é mais ou menos assim que o pessoal faz. Só que sem isso aqui, ninguém faz. Uma análise experimental hoje, por mais boa que ela seja, hoje, 2025, por mais boa que ela seja, para a empresa pública eu não digo não, mas quando a empresa privada comprar, tem que ser ou muito fora da curva, ou tem que ter uma avaliação econômica. Uma situação no campus que não tem ainda uma referência, por exemplo, a zona equatorial. Pois é. Como é que sabe o CAPEX? Por exemplo, não, o CAPEX vai ter uma noção porque eles tinham experiência. Né? Se você vai na zona equatorial, a profundidade é X, porque assim, eu não sei quanto que está hoje lá, mas não vai ser mais fundo que o pré-sal. A margem equatorial é? Não vai ser mais fundo que o pré-sal. Então, não vai ser, né? Então, se não é mais fundo que o pré-sal, então a estrutura física já se tem uma ideia de preço. Né? Aqui tipo de óleo. Então, o óleo, possivelmente, a UAG faz isso, né? Que é água e gás. Possivelmente eles vão conseguir fazer isso. Então, não acho assim, quando o campo é novo, você vai usar e sabe o tipo de óleo, é muito mais fácil. E até porque todas as empreiteiras grandes vão querer. Quem gosta disso aqui é quem pega um campo que está capenga, como se diz aqui, né? O campo está caindo, eu não preciso, porque como é que eu vou investir num negócio que está declinando? Né? A Petrobras já não quer mais produzir, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Norte aconteceu no passado recente. A Petrobras abandonou, e as empresas pequenas foram pegando. Ah, você acha que elas foram pegando para tentar? Claro que não. Com certeza não. É porque aumentou, depois que a renova chegar, aumentou muito a produção. Mas se vocês forem pesquisar sobre empreiteiras grandes, elas não querem TIR baixa. As empresas grandes, elas não querem taxa interna de retorno baixa, elas querem taxa alta. Então, começou a declinar a produção, o VPL começou a cair, vem. Eu vou para um outro campo, tem outras possibilidades. Não é questionar porque não dá dinheiro. Se está produzindo, está dando dinheiro, com certeza. Tem campo aí com 70% água, está dando dinheiro. Mas as grandes empreiteiras não querem. Eles querem coisas mais lucrativas. Certo? Mais alguma dúvida? A literatura, desculpa, eu tive que resolver Fica à uma vontade. definição. A literatura, você indicaria alguma Olha, análise econômica? assim, de análise mesmo, bruta, olha, vai ter um livro famosinho que é, não sei se é análise econômica, se é avaliação econômica para engenheiros. Vai ter, é bem famoso, só botar no Google, acho que você encontra. Agora, para petróleo, tem que ser estudos de caso. A base de campos tem muitos. Eu posso compartilhar depois. Perfeito. Se eu quiser, eu posso compartilhar depois, porque eu tenho alguns. Então, e assim, a forma como eu aprendi, né? Vou dar o conselho aqui. Eu aprendi pegando estudos de caso e fazendo a minha planilha. Entende? Porque, em tese, né, que a gente pega uma metodologia de todo mundo que faz pesquisa, né? Você pega uma metodologia de alguém, vai para o laboratório, para saber se deu certo, né? A gente faz assim. Então, aqui é o mesmo jeito. Então, você pega um estudo de caso, o cara não vai te dar, a pessoa, o autor, não vai te dar a planilha pronta. Ele vai te dar o cenário, o tempo, e aí você vai fazendo a sua planilha com base no estudo. Tem que ser um estudo bom também, e você vai crescendo. Se você for batendo ali, né, 2 ou 3, 4, 5 casos, você está vendo se está chegando no resultado dos autores, então você está caminhando no eixo correto. E aí você vai fazendo a sua planilha, e aí vai errar muitas vezes, vai encher o saco, tanto tempo. E aí cada área, né, tem... recentemente eu fiz uma... Na verdade, não era avaliação econômica, né? A gente tem um ano e pouquinho, uma redução de gastos para uma cervejeira lá perto,
Tem um aluno que passou, assim, no processo seletivo, foi, e ele queria mostrar resultado, foi lá na caldeira, todo mundo tem engenharia química, né? Bom, é vida. A caldeira, o proprietário estava gastando muito lá, e professor, eu acho que ele tem muito resíduo lá, eu queria propor ele usar, mas ele não vai deixar eu usar se não tiver uma redução de custo. A gente parou ali 6 meses fazer os testes e tal, hoje ele reduziu cerca de 10% na caldeira do que ele gastava. Aí o cara ficou feliz, o aluno hoje é gerente lá do setor. Então, assim, ele não é da área da econômica, mas isso dá ao profissional uma outra ferramenta, né, para você sugerir, para você visualizar. Você não vai ganhar dinheiro com isso, mas isso te dá outras possibilidades enquanto profissional. Então, é mais ou menos nessa ideia. O livro custa R$66. Olha, Tem na Amazon. olha, isso é competência. 10 dólares. Entendeu? Então, O feedback desse livro. não, mas assim, olha, você não vai... Não, é avaliação econômica para engenheiros. sim. Quem quer iniciar essa área de avaliação econômica? Assim, mas assim, na internet, cara, é muito fácil de achar. Porque é uma área que todo setor precisa. Não tem um setor que não precisa entender sobre isso. Todo setor trabalha com dinheiro. Então tem que ter alguém que faça isso. Para quem quer empreender, tem que fazer. Não, aí nem se fala. O senhor lembra do Carlos, o equatoriano? Pronto, hoje tem um colega de sala meu que ele hoje da área de energia solar. Só que migrou para a área comercial. Porque gostou da área comercial, ele tinha conhecimento técnico e hoje está na área comercial. Então, assim, é afinidade, mas é uma ferramenta que em algum momento vai ser útil. Seja se estiver na indústria, na pesquisa, seja o que for, ou até para a vida pessoal. Ela vai ser de uma forma útil. E não é tão difícil. Tá? Então, fica aí a dica, mostre que a sua técnica é economicamente viável. Seus resultados serão vistos com outros. Tá bom? Muito obrigada, desculpe aí o tempo. Obrigado. Durante um tempo eu estarei por aqui. A primeira pergunta que as empresas fazem, quando a gente apresenta uma proposta de recuperação, às vezes a gente apresenta, a gente recupera 100%, mas quanto custa? É até o mesmo. Qualquer área aqui, Legal. Obrigado. A palestra realmente foi incrível, porque deu um enfoque totalmente diferente. Professor Oswaldo e professor Humberto estão sentindo muito aqui não ter convidado o professor para andar e bater nada para comissão. Aqui, se você ia sair de 10 horas da noite, o Batenato até fazendo pergunta aqui a você. É o meu amigo, seu amigo do peito, de engenharia econômica, mãe que bom, mãe que bom. Ele foi o professor. Avaliação econômica. Você aprendeu alguma coisa com ele? Diga. Eu vou sair porque ele começa a... É melhor. Eu também vou ficar calado. Tá bom. Então, alguém quer fazer mais uma pergunta? Tamir? Conheceu você? Vou dar essa solta. Aqui só eu, Humberto. Ele não está mais. Muito obrigada, gente. Obrigada a Valeu. Precisando de ajuda, se eu puder ajudar. Tá bom, vamos aí. muito obrigado. De nada, não sai para isso. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade agora é João Pedro, né? Avaliação de parâmetros geológicos e fluidos perfuração aquosos por tema de metal orgânico diferente, concentração. Bom, já está aí? Está aqui no pendrive. Beleza. Enquanto ele está acessando, a gente está aberta as inscrições estão abertas. Então, o seguinte, como foi ficando de última hora, o evento ficou do dia 2 ao dia 4 para fazer a inscrição, porque não deu tempo de terminar no seguir eventos, né? Mas aí o certificado vai sair com a data meio estranha, mas pelo menos sai, tá certo? Mas a gente vai controlar a presença aqui de vocês, tanto hoje, quanto amanhã, quanto quinta-feira, tá bom, gente? Quero agradecer a presença de vocês. Monopolizando a ferramenta. Ok, João Pedro? Acho que sim. Está tudo em ordem? Tudo em ordem. Então, à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo João Pedro, sou bolsista de mestrado aqui do PRH 44 e vou apresentar o trabalho titulado Avaliação de Parâmetros Geológicos de fluidos de perfuração aquosos contendo aditivo metal orgânico em diferentes concentrações. O trabalho foi desenvolvido por mim,
professor Fauston, que é professor do Departamento de Química da UFPB, professora Fabíola, da Engenharia Química da UFPB, e minha orientadora, professora Renata Braga, daqui do Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN. Bom, para introduzir o tema, eu resolvi começar essa apresentação com o final da minha última apresentação aqui no workshop, né, no segundo workshop. Esse é o meu terceiro evento, né, e na minha primeira participação eu apresentei um pouco da revisão bibliográfica do que eu ia fazer, como eu estava recém-chegado aqui, né, no NUPEG. No meu segundo workshop eu falei da síntese e da caracterização do material que eu estou trabalhando para estudar como aditivo no fluido. E hoje eu vou trazer um pouquinho de alguns resultados da aplicação do material no fluido, e especificamente aqui na parte da reologia, utilizando normas API, que a gente tem alguns parâmetros para analisar nos fluidos de perfuração. Bom, só para contextualizar, né, trazendo um pouquinho para falar do material, do que eu falei no workshop passado, o material que eu trabalho é uma rede metalorgânica, e as MOFs, né, essa sigla deriva do inglês, são materiais que são formados a partir de um centro metálico e um ligante orgânico. E esses materiais eles se constroem de forma unidimensional, bidimensional ou tridimensional, formando uma rede cristalina, ou seja, um sólido, um pó. E aí, dentro dessa classe de materiais, a gente tem as IFs, que são materiais formados a partir de um metal de transição e um ligante orgânico baseado no imidazol. Em especial, a ZIF 67, essa estrutura que está aqui representada, é uma MOF de cobalto, né, o centro metálico é o cobalto, e o ligante orgânico que a gente utiliza é o 2-metilimidazol. Esses materiais eles possuem diversas características físico-químicas, como alta área espacial, estabilidade térmica e química térmica em temperaturas bastante elevadas, que propiciam e podem levar a eles serem bons candidatos como aditivo em fluido de perfuração em algumas deficiências específicas do sistema. E aí, com isso, a gente propôs a formulação de 4 fluidos, um fluido base, que seria o nosso branco, sem o aditivo, e 3 concentrações de 0,10%, 0,25% e 0,50%. Formulamos os fluidos e a pergunta que a gente se faz é qual é a influência desse material, né, dessa rede metalorgânica, na composição do fluido e nas propriedades reológicas do fluido. Para isso, para a gente medir e ter essa resposta, a gente faz uso dessa metodologia. A gente mede a reologia do fluido num reômetro, né? Esse reômetro aqui especificamente é da FAM, modelo 35A. Ele faz leituras nas rotações de 3, 6, 100, 200, 300 e 600 RPM. E a partir dessas leituras, desses dados experimentais, a gente consegue calcular esses parâmetros que são parâmetros importantes na avaliação de um fluido de perfuração, que é a viscosidade aparente, que é calculada pela leitura em 600 dividido por 2, a viscosidade plástica, que é a leitura em 600 menos a leitura em 300, o gel inicial e o gel final, que são as leituras após 10 segundos e 10 minutos, e o limite de escoamento, que é igual à leitura em 300 menos a viscosidade plástica. E aqui estão as unidades, né, desses parâmetros, centro poase, as viscosidades, o gel e o limite de escoamento em libra-força por 100 pé quadrado. E, além da reologia, a gente também mede a massa específica dos fluidos numa balança de lama da FAM também, modelo 140. Só esqueci de colocar aqui mais uma outra análise também que eu coloquei nos resultados, foi a medida do pH com o pH muito portátil mesmo. A gente mede o pH dos fluidos também, para comparar com os resultados da literatura. E aí, a partir dessas leituras que a gente tira do reômetro, a gente constrói a curva de fluxo do fluido. E essa curva de fluxo, ela vai falar qual é o comportamento do fluido, se ele é um fluido não newtoniano, se ele tem uma taxa de uma tensão de cisalhamento inicial, se ele é um fluido newtoniano, se ele tem propriedades de tixotropia ou não, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente tem alguns modelos, né, para representar essa curva de fluxo, e o primeiro deles é o modelo newtoniano, o modelo de Bingham, o modelo de Herschel-Buckley, o modelo de lei de potência, e esse é um outro modelo de 2 parâmetros que recentemente a gente vem relatando vendo, na realidade, em alguns artigos, que é um modelo matemático que também está sendo muito utilizado para descrever o comportamento de fluido de perfuração. E aí eu incluí essa equação também, esse modelo, no meu trabalho. Bom, entrando nos resultados, né,
ficou um pouquinho pequeno aqui, as curvas e os pontos, mas enfim, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Aqui, os triângulos pretos são os pontos experimentais, e a gente vê claramente que o fluido ele tem aqui esse espaço, né, de 0 até aqui em torno de 15, de um limite de escoamento inicial, ou seja, ele não, o ponto aqui, a nossa curva ela não parte da origem. Isso aqui seria o comportamento, partindo da origem seria o comportamento de um fluido newtoniano. Então a gente já percebe que, obviamente, claramente, o fluido que a gente formulou no laboratório, ele não se comporta como um fluido newtoniano. E isso é muito bom porque, em geral, os fluidos de perfuração utilizados nas indústrias são fluidos não newtonianos, que possuem uma certa tensão inicial de escoamento, e isso mostra que os nossos fluidos estão adequados. A nossa base de fluido está adequada para a aplicação em fluido de perfuração. A gente demonstrou também em todos os gráficos, né, todos os fluidos, eles possuem tixotropia, tem um gel inicial e um gel final que eu vou apresentar no próximo slide, e tem propriedades que são desejáveis para aplicação em fluido de perfuração. Aqui tem os parâmetros que são calculados com os dados experimentais, né, a viscosidade plástica, aparente, o limite de escoamento, o gel inicial e o gel final, o pH e a massa específica. A gente vê que a adição do aditivo, né, a concentração do aditivo, ela aumenta um pouco a viscosidade plástica do fluido, e isso é um resultado esperado, porque a gente está adicionando, querendo ou não, uma quantidade a mais de sólido no mesmo sistema. A viscosidade aparente, ela aumenta, praticamente se mantém constante aqui, né, até 0,25%, mas em 0,5%, assim como no limite de escoamento, a gente tem um aumento significativo desses valores, e isso é interessante, mas também a gente tem que ter uma atenção, porque existem algumas tabelas que a gente está usando de referência que falam de uma margem não tão alta também, porque se você tem um fluido que tem uma viscosidade muito alta também, você vai ter um gasto energético grande para bombeamento, enfim, tem outros problemas. Então a gente tem que trabalhar ali em uma faixa, nem uma viscosidade tão baixa, nem tão alta. Aqui os resultados de gel estão adequados, né, ao que a gente vê na literatura, os valores, e indica que, como o gel de 10 minutos é bem superior ao gel de 10 segundos, né, o gel final é bem maior que o gel inicial, o nosso fluido ele tem características de tixotropia, ou seja, ele aumenta a viscosidade quando ele está submetido a um repouso durante muito tempo. Isso é interessante para a gente pensar nas operações de perfuração, porque quando, por exemplo, de repente a perfuração é interrompida, o fluido ele tem que suspender os cascalhos e não deixar que eles decantem até o fundo do poço. E isso é um parâmetro importante também para a gente. O pH desses fluidos formulados ficou praticamente todos inalterados, assim, entre 9 e 9,5, que é significativo, assim, é um valor razoável pelo que a gente compara nos artigos, e a massa específica também praticamente não mudou, porque a gente utiliza uma massa de aditivo que é muito pequena, querendo ou não, em relação ao todo do fluido. Aqui também ficou bem pequeno, mas eu vou tentar dar ênfase aqui no modelo de Heschel-Bunker, que é um modelo de 4 parâmetros. Aqui está faltando uma barrinha, mas, enfim, os dados do modelo são esses. A gente vê que o R quadrado para os 4 fluidos ficou muito bom, o modelo se ajusta muito bem, diferente do modelo newtoniano, do modelo do plástico de Bingham, que são modelos totalmente lineares que realmente não se ajustam muito bem aos dados, porque a gente vê que o fluido ele tem uma característica pseudoplástica, ele não é uma reta, ele tem uma característica curva ali em cima. E esse aqui, né, foi um modelo matemático que melhor se ajustou aos meus dados experimentais. E a adição, né, aqui, quando eu aumento a concentração do aditivo, a gente vê que esse limite de escoamento, que é o tal zero, né, a tensão inicial que eu tenho que fornecer ao fluido para que ele escoe, ela aumenta também significativamente aqui na concentração de 0,50. Bom, como conclusões, esse trabalho mostra a importância, assim, da presença do aditivo no fluido. O trabalho ainda não está finalizado, porque o meu grande objetivo, na realidade, é estudar esse aditivo em condições severas de temperatura e pressão. E aí eu já tenho alguns resultados, mas eu preferi não trazer ainda, vou maturar melhor, escrever os dados melhor. E aí, quem sabe no próximo workshop eu trago esses resultados para a gente debater aqui. Esse trabalho está entre um dos primeiros, nos primeiros workshops que eu participei, eu trouxe um artigo que foi o primeiro artigo publicado na parte de
Adição de aditivo metal orgânico em fluido de perfuração, que é um artigo de 2024. Então, é um dos primeiros trabalhos que relata, né, essa aplicação em fluido de perfuração, em especial mudando temperatura e pressão. E também, né, representa uma contribuição direta para o desenvolvimento de novos aditivos para fluido de perfuração. Em relação à produção e escrita de trabalhos, a gente está com uma patente em andamento já na AG, ainda não teve o retorno, mas enfim, a gente já está trabalhando em relação a isso. Eu já participei de três workshops, né, aqui do PRH, então a gente vem sempre trabalhando com a publicação do resumo Suandilho, que é publicado na forma de livro aqui do evento, e eu estou iniciando também a redação do artigo científico da minha dissertação. E é isso, agradecer ao PRH, né, ao NUPEG aqui pela bolsa, ao Laboratório de Petróleo da UFPB, ao Labitanque da UFRN e o CIAP, que é o grupo do professor Fauston, lá do Departamento de Química da UFPB, que são parceiros que realmente me ajudam a desenvolver esse trabalho, né? A gente não faz nada sozinho. E é isso, muito obrigado, qualquer coisa está à disposição. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum tempo? Esse miômetro, que na verdade é mais uma curiosidade da concentradora, ele faz autopressurizando a temperatura? Não, esse não. Esse é um HT que tinha lá no laboratório. Esse não. O HPHT é um da Chandler que a gente usa, mas é outro. Eu até tenho, não está nessa apresentação, mas é outro. Não é esse. Mas é aqui. É aqui. Eu não sei nem o que é isso aqui, se ela se ficou lá no laboratório. Eu comprei pelo projeto sem é grande, né? Mas a gente usa. Não, ok. É bacana, esse era bacana. Você vai até 600 por minuto. É uma puxada muito Mas é porque boa. quando ele falou alta pressão na temperatura, Uhum. então você pensando na função de bolso, né, e tal, e aí sim, eu só queria saber o nome do faria, mas é aqui, Tá, perfeito. é aqui não. Beleza. Deus. João, gostei da sua apresentação. Eu queria que você passasse o próximo slide. Eu acho que tem uma perguntinha. Desse? Acho que tinha um slide com uma perguntinha aí. Aqui. E gostei muito disso que você fez. E o que eu vou falar aqui não é só para você, é para todos os estudantes de pós-graduação envolvidos com isso. E o que você fez foi muito que minha geração fez, mas eu acho que a experiência desse tempo estudando, né, tem que mostrar para vocês um passo à frente disso. Gostei muito, que é a pergunta da pesquisa. Qual é a influência do aditivo nas propriedades geológicas do fluido? Aí você começa a avaliar, né, várias propriedades lá para entender. Mas eu achei que faltou uma coisa que os estudantes de pós-graduação precisam mostrar para os estudantes de graduação. Antes de você fazer a avaliação, era você propor hipóteses teóricas ou fundamentos teóricos, uma fundamentação teórica do que vai acontecer, entendeu? Baseada na análise de fenômenos ou mecanismos. E aí, toda a sua pesquisa dali para frente tende a confirmar ou rejeitar essa fundamentação teórica que você propôs. Será que você está diante de um novo mecanismo? Porque eu sei que você está fazendo uma patente, coisa do tipo, mas o que realmente importa para a pesquisa é que fenômenos ou mecanismos ocorrem ali, né, para mudar as propriedades, alguma coisa. Você fala ali, quando eu vou para o aditivo acima de 0,5, eu tenho uma mudança muito bruta, né? O que está acontecendo? Eu estou achando, não é de hoje que eu falo isso, né? Os alunos estão apresentando os resultados, não estou falando para o seu caso, né? Estão mostrando os gráficos, acontece essa variação e pouco está discutindo o que está por trás desse fenômeno, né? Ou desse mecanismo. Então, eu acho que esse é o ponto-chave de ser discutido tanto pelos alunos de pós-graduação, né? Eu acho que para um aluno de graduação, ele ainda está tentando ter maturidade, mas principalmente com o mestrando. E, claro, com o doutorando, ele tem que discutir antes de fazer experimento quais são os mecanismos dos fenômenos que estão por trás. Tá. Assim, só para contextualizar, que eu não trouxe, realmente eu peguei um recorte dos resultados que eu tenho até então. Mas a base do fluido que eu estou usando é um fluido polimérico. Eu tenho o amigo, tenho o Chantano também.
E aí, o que é que acontece? A gente tem mais ou menos alguns resultados já sobre isso. Eu não consigo explicar ainda de fato fechado qual é o mecanismo, a proposta do mecanismo que está acontecendo no fluido, que a gente consegue, eu já tenho os resultados da parte de HPHT, né? E aí a gente vê claramente que a influência do aditivo em sinergia com o HP amido consegue segurar as propriedades de viscosidade quando a gente aumenta a temperatura e a pressão. Essas curvas de fluxo, quando eu trabalhei com temperaturas de até 450 Fahrenheit, se eu não me engano, e pressão de 15.600 PSI. E aí, quando a gente chega nessa temperatura e nessa pressão, essas curvas de fluxo para o fluido que não contém o aditivo, elas ficam praticamente aqui, uma reta aqui no zero, porque o fluido perde todas as propriedades de viscosidade. E com o aditivo, não. Elas meio que se sustentam. Quando a gente chega numa temperatura tão alta, que é esse último ponto que eu estou trabalhando, nessa temperatura, nessa pressão que eu mencionei, aí a gente perde realmente as características de viscosidade. Mas até temperaturas em torno de 100 e alguns graus Celsius e pressões de 5.700 PSI, o fluido sustenta muito bem. E aí, assim, eu estou maturando com um professor que é parceiro meu lá do Departamento de Química da UFPB, um mecanismo em relação ao material, a água, que é o que a gente usa na base do fluido, e o amido, que a gente usa também na formulação. Assim, eu tenho mais ou menos uma ideia do que acontece, mas de fato e de direito isso ainda não está fechado totalmente. Mas estou pensando. Para mim está claro. O que eu estou querendo dizer é, você não acha que você tinha que ter uma proposta do que ia acontecer antes de começar a fazer experimentos? Talvez, mas agora não. Não, é só uma reflexão, para a gente não ficar fazendo só experimento para ver o que acontece. Sim. Né? Faz sentido. Ter essa proposta é uma maturidade científica muito grande você chegar e falar assim, olha, eu estou achando que vai por aqui o negócio. Mesmo que você chegue a resultados distintos e tenha que rejeitar aquilo que você está falando, tem novos fenômenos acontecendo aqui que eu não imaginava. Mas eu acho que a pergunta foi muito legal você deixar ali, porque era a pergunta que você queria responder e qual que era a fundamentação teórica. Tá, muito obrigado. Tá bom, obrigado. Ok. Mais uma pergunta. E suas colocações foram muito pertinentes mesmo e é muito boa para ele que está tocando o projeto dele e para os outros que estão aqui. Muito pertinente mesmo. Me diz uma coisa, João, você está pretendendo passar o mestrado quando? Terminar agora, porque a minha bolsa acaba em março, acho, no ano que vem. É nos últimos Ah, 6 meses. fevereiro. Isso. Valeu. Só- Agora a próxima está já a Joyce toda. Eu queria tirar isso aqui, mas aí eu tenho que fechar, Bom, vai lá. O trabalho de Joyce é efeito da matriz salina na eficiência de processo de oxidação avançada aplicado à remoção É o quê? de Eu queria fenol. ajeitar, mas não tá abrindo lá. Então, Joyce, fica à vontade. O Esse F. aqui, né? Já tá sendo usado. Obrigada, professor Paulo. A primeira. Não precisa tirar não, pode deixar. Não, acho Mas que é esse que eu... não. Cancela. Você não tá não, né? Então. Eu não preciso tirar. Sai. Agora foi. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade às apresentações, eu vou falar um pouquinho agora para vocês, né, as minhas contribuições para esse workshop. E o meu trabalho está intitulado Efeito da matriz salina na eficiência de POAs, que seriam processos oxidativos avançados, aplicados à remoção de fenol. Chamo-me Joyce Azevedo, sou doutoranda aqui do PRH, meu professor orientador, professor Oswaldo, e meu co-orientador, professor Amilcar Maculec. Então, a priori, né, todos os trabalhos que nós temos feito até agora, eles estão sendo desenvolvidos com o nosso contaminante em meio aquoso.
Só que partiu-se de experimentos de que a matriz que nós queremos estudar seria a água produzida. Então, nela nós temos, entre outros compostos, o sal. Então, por isso, agora nós estamos migrando para essa parte de matriz salina, que nós vamos inserir o sal para estudar efetivamente o que é que acontece na água produzida. Então, meu sumário minha apresentação constará de introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusões e as referências. Então, partindo do crescimento populacional, né, que se tem, que ele está sendo acentuado bastante nos últimos tempos, e do desenvolvimento industrial global, nós temos que cada vez mais surge a necessidade de mais insumos para abordar toda essa população e também de fontes de energia para suprir essas demandas. Com isso, nós partimos para o quê? Para o petróleo, que ainda se apresenta como uma das principais fontes de energia e de matéria-prima para inúmeros produtos, e com isso nós temos a necessidade de desenvolver cada vez mais a indústria petrolífera. Com isso nós temos as atividades de prospecção, de extração do óleo, e nessa indústria toda nós temos, além do óleo e dos subprodutos, nós temos inúmeros, digamos assim, rejeitos, e um deles seria a água produzida de petróleo. O que seria essa água produzida? É toda a água que é extraída junto com a extração do óleo de dentro do poço, e também a água que está envolvida nas atividades de extração do poço e da atividade, né, de todos os setores. E qual é o problema da água produzida? Ela é gerada em grande volume, estima-se que para cada barril de óleo nós temos 3 barris de água. Ela possui inúmeros componentes orgânicos e inorgânicos, óleo, entre outros. E com tudo isso, né, o que é que nós faremos com essa água? Vamos simplesmente descartar, contaminar os rios ou contaminar o mar, ou vamos reinjetar na indústria com contaminantes que podem até mesmo causar problemas para a indústria. Então, nós temos essa necessidade de tratar essa água para reuso ou descarte. Então, a água produzida ela contém compostos orgânicos, óleos e graxas, metais pesados e alta salinidade. No nosso trabalho, nós focamos no fenol, que é um composto orgânico bastante presente e tóxico em muitos efluentes industriais, principalmente na indústria petrolífera, dependendo da concentração, do tempo e disposição, né, que se tenha e da forma com que se expõe a esse contaminante. Eles podem ser tóxicos, causar alergias ou problemas mais sérios no coração, no fígado, e por isso ele é classificado pela US EPA como um componente que precisa ser estudado prioritariamente para ser removido dos efluentes. E outro fator que a gente quer estudar nesse trabalho é a salinidade, que inúmeros metais eles fazem parte da composição da água produzida. O cloro, né, como citamos aqui, que a gente encontra com bastante frequência, ele é encontrado em águas residuais de campos petrolíferos numa concentração que varia de 14 a 41 mil ppm, e essa elevada salinidade ela atrapalha o tratamento dessa água produzida em processos como o que nós estudamos, que são os processos oxidativos avançados, e até mesmo nos biológicos, porque elas interferem na proliferação dos micro-organismos que vão degradar os contaminantes. Então, desenvolver tratamentos que sejam capazes de superar essa interferência salina e remover os contaminantes é imprescindível. E para isso nós citamos os processos oxidativos avançados, que são tecnologias que fazem uso de oxidantes e catalisadores, e juntos eles geram radicais, como por exemplo a hidroxila e o sulfato, que conseguem atacar os poluentes e degradá-los, transformando-os em componentes mais inofensivos, né? Não tão agressivos quanto os principais, os originais. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da salinidade na degradação do fenol utilizando processos Fenton e oxidação via radical sulfato de forma isolada, cada um deles, e quando associamos eles com a irradiação luminosa. A metodologia utilizada. Nós utilizamos uma concentração inicial de fenol de 30 ppm, de acordo com a literatura, nós procuramos o valor intermediário. O cloreto também, baseado que em água produzida vai de 14 a 30 mil ppm a 41 mil. Nós usamos 30 mil ppm, usamos o peróxido de hidrogênio e o persulfato como oxidantes,
O catalisador utilizado foi um catalisador alternativo, que são cinzas que foram retiradas de uma termoelétrica que contém ferro, que é esse ferro que vai ativar os oxidantes. O pH nós deixamos em 3, visto que em estudos anteriores é o melhor para trabalhar, e utilizamos um tempo reacional de 120 minutos. Para os processos em que não tinha luz, nosso sistema, a gente adicionava a solução de fenol com oxidante, que seria persulfato ou peróxido, e o catalisador. Se aqui fosse com sal, seria a solução salina, se não fosse, sem sal. Depois de 120 minutos, a cada 30 minutos nós coletamos amostras, filtramos e levamos para análise em HPLC. E quando tinha a luz, nós fazíamos a exposição do sistema a uma irradiação luminosa, que era uma lâmpada de mercúrio. Realizávamos a filtração a cada 30 minutos e levávamos para o HPLC. E daí vamos aos resultados. O processo, esse aqui seria fenton e fotofenton, ou seja, em meio não salino, quando nós usávamos o peróxido de hidrogênio como oxidante. Nós verificamos que o processo foi totalmente efetivo, Em 30 minutos já tinha degradado totalmente o fenol. Isso foi bastante satisfatório e nesse caso nós verificamos que com a inserção da luz não teve uma diferença tão significativa na degradação do fenol, tendo em vista que o processo fenton, que não tem luz, sozinho já conseguiu degradar o fenol. E nós verificamos que esses resultados foram encontrados na literatura e verificaram que o peróxido realmente ele consegue degradar, sob condições semelhantes, o fenol. Depois, para o meio salino, os mesmos processos, fenton e fotofenton. Nesse aqui, nós já verificamos que só o fenton, que não tinha exceção da luz, não possui uma degradação tão boa, chegando apenas a 8,68% em 120 minutos. E por que se deve esse decaimento da degradação? A interferência iônica, que é justamente aquilo que eu tinha comentado, pela grande quantidade de sais. Então, com a formação dos radicais, provenientes pela quebra do ferro com o peróxido, os radicais, que são as hidroxilas, elas atacavam o cloro atacava os radicais, e os radicais não estavam disponíveis para degradar o fenol. Então, por isso teve essa baixa. E o fotofenton, por que ele não foi tão alterado pelo cloro, pelo cloreto? Por causa da luz. Nós verificamos na literatura também que o fato da luz e do pH estar em 3 auxilia justamente a formação desses radicais. Então, por isso, a degradação foi tão boa na presença da luz. Já quando nós utilizamos o persulfato de sódio como oxidante, nós tivemos esse comportamento para o sistema sem sal. Temos que o sistema em que a gente usou só o persulfato sem luz, o persulfato com oxidante sem luz, nós tivemos uma degradação máxima de 18,34%, enquanto quando nós utilizamos a luz, nós tivemos 100%. Então, nesse sistema, sim, nós verificamos que a luz ela foi bem determinante para conseguir degradar o fenol 100% e que essa degradação ela foi ocorrendo gradativamente no decorrer da reação, que é o que normalmente a gente se espera que aconteça, que vá acontecendo a maior formação de radicais ao longo do tempo e vá sendo degradado o contaminante. E, sim, aqui foi a questão da luz. Já no meio salino, nós verificamos também que houve uma disparidade entre o uso da luz com e sem nos processos e que o que não tinha a luz só degradou 3,83%, por causa justamente da presença desse cloreto que interferiu na ação dos radicais. E quando nós utilizamos a luz, nós tivemos um total de uma degradação final de 100%. Também, e que aconteceu de uma forma um pouco mais lenta, mas que também aconteceu, que se deve pelos mesmos fatos, de por estar em pH 3 e pela presença também da luz, que gerou esses radicais, o fenol conseguiu ser degradado. E que esses resultados nós também encontramos semelhantes na literatura, em situações análogas. E nesse gráfico aqui eu simplesmente trouxe todos os processos que foram utilizados o peróxido de hidrogênio e realmente a gente verifica que o que não teve um desempenho tão bom foi o fenton na presença de sal, mas que ainda assim o peróxido ele se atua como um ótimo oxidante para degradar o fenol, mesmo na presença da luz.
e que nesse caso aqui, principalmente no meio salino, a luz intensificou o processo da degradação. E aqui nós temos, né, a junção dos 4 sistemas, dos 4 POAs, utilizando o persulfato de sódio. E nós vemos aqui que tanto os que não usaram a luz, eles realmente foram os que apresentaram um desempenho mais baixo, principalmente o que estava em solução salina, que é essa curva azul, e que nesse caso sim, a luz ela foi essencial para a melhoria dos 2 sistemas, tanto no meio salino quanto no meio não salino. E como conclusões desse estudo inicial, que nós estamos começando agora, né, na etapa do meu doutorado, nós verificamos que sim, realmente há dificuldades. Nós buscamos fazer essa comparação porque até então a gente estava obtendo resultados bons para degradar fenol. Só que, como agora a gente vai partir para uma matriz salina, nós temos que encontrar realmente técnicas que consigam degradar o fenol, mesmo com a interferência desse sal. E a dificuldade dela é real, que os nossos dados eles foram embasados pela literatura e que nesses sistemas a luz ela intensificou ou foi determinante para degradar o fenol. E que a gente pode, né, para avaliar essa questão do sal, ou etapas anteriores, colocar membranas ou então algum processo com eletrólise ou alguma coisa do tipo para retirar esse sal, ou contornar de alguma outra forma. E também avaliar diferentes catalisadores com propriedades mais efetivas, com uma quantidade de ferro, de algum metal, né, que consiga ativar o catalisador, e níveis distintos de concentração, tanto do oxidante quanto do catalisador, para buscar melhorar essas taxas de degradação e obter no fim um resultado satisfatório. Essa aqui foram as minhas referências bibliográficas. Agradecer ao FRN, à FAPESP, ao UNIPEG, à ANP, ao PRH e à minha equipe lindinha. E obrigada. Beleza, parabéns pela apresentação. Obrigada, professor. Pessoal, fique à vontade para... Parabéns pela apresentação, eu tenho só uma dúvida. Quando tu usou o sistema Fluminense na presença de meio salino, você sentiu algum cheiro de cloro, alguma coisa assim? Não. Não sentimos, não. Porque pode ser que chegue formando também organodoradas, né? Isso, mas nesse, pelo menos nesse, já estão sentindo. Aí também são outras coisas, né, que aparecem, porque além desse estudo a gente tem que ver quais são os intermediários, quais impurezas que estão sendo formados. Porque a gente quer um produto que seja mais inócuo que o inicial. Mas aí a gente tem que fazer todos esses testes de toxicidade para ver se realmente não está degradando, se está tudo ok, está melhor do que ou se a gente está gerando coisas piores, né? Mas a priori eles não sentiram. Joyce, eu vou fazer uma pergunta por desconhecimento, tá? Tá. Que é o conceito de luz que você utiliza? Irradiação luminosa. A gente utiliza uma lâmpada que emite fótons e esses fótons eles causam né, ao sistema uma transferência à banda de valência, de vacância. Então eles emitem alguns elétrons, esses elétrons eles atacam os oxidantes e geram esses radicais. Essa iluminação é justamente isso, essa lâmpada que a gente utiliza. Você tem como quantificar tudo isso? A gente fez a actinometria da lâmpada que a gente está utilizando, o fluxo né, de elétrons. Mas não intensidade luminosa. Não. Se você quiser, a gente tem um luxímetro que foi comprado por um outro projeto, né, para identificação de cores, né? Aí você pode ir ao laboratório e medir isso, porque eu não sei se você está falando da emissão ou da recepção, né? Sim. O que a gente pode medir não é a emissão, que normalmente a unidade é lumens, e sim lux, que é a unidade está sendo recebido numa determinada distância, né? Para poder quantificar. Não sei se isso tem um efeito significativo ou não, mas sim, aí tem que falar em que frequência está acontecendo e qual que é a intensidade. Então, eu acho que pode casar essas duas coisas aí. Com certeza. Muitas informações, né? Tudo que puder caracterizar ainda melhor o nosso sistema. Porque você está falando, está funcionando, e aí, será que se mudar o ambiente? Sim. E aí, quando você falou ausência de luz. É porque nós utilizamos um caixote fechado, que ele tem, a gente coloca um papel alumínio para ficar
tentar, né? O Então, máximo possível não ter a incidência Exatamente, porque luminosa. você poderia medir isso também com um sensor do lado de dentro e falar o que é isso, né? Porque a ausência é uma coisa difícil de afirmar, né? Então, Eu te obter também. mas é alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a hora que você quiser, pode ir lá no laboratório, Com certeza. Obrigada. você já leva o equipamento para mim. Tá bom. Eu tenho uma sugestão. Não sei se eu não mexer nisso. Eu vou ver no celular. A sugestão é fazer uma estrutura desenho. Ficar um pouco de bloco. Você falou que tem uma caixa. Sim. Estruturar um aparato. Inclusive, A gente isso, tem quando- essa aqui, professora. É um esquema, né? Não dá para reproduzir assim o sistema efetivamente, mas é como se fosse essa caixa. É, mas seria bom, porque quando for publicado, isso vai ser um gráfico abstract e tal. Se tu faz um desenho elaborado por você, ou faz um desenho do mecanismo, como você acha que isso acontece, e é bem difícil, é a primeira, assim, a sugestão, né? Tá. Porque, assim, publicado também não é difícil, a gente faz um pé diferencial, fica mais fácil. Outra pergunta aí do Nauí do professor, tipo assim, de lei total, eu não entendo muito pouco quase nada sobre isso. Não tem modelo matemático desse tipo de processo, né? Tem. E como é luz, e eu vejo o teu comportamento, chega no equilíbrio. Então, talvez estudar essa parte aí, né? De trazer números matemáticos para dentro, porque valida o que você está fazendo, né? E te dá bagagem para discutir o teu dado, né? Cabe nesse modelo, por isso, por aqui, não cabe nesse, mas, então, às vezes responde o colega perguntou sobre o fórum, porque às vezes o modelo ele vai dizer por que aquilo acontece, o que ele deve estar liberando. Enfim, é uma sugestão porque a gente tem uma solução. E as curvas, lógico que é uma área como é diferente, mas são curvas sobe e tem o equilíbrio, né? Por exemplo, tem curvas que até os 20 minutos não tem ponto. Né? Você tem o 0 e 20. Então, o que está acontecendo ali? Né? Então, desse 0 a 20, o que está acontecendo? O modelo pode representar alguma coisa. Exato. Então, se você estuda o modelo, você vai ver a necessidade ou não de estudar esse tempo menor. Entendeu? Então, essa fica como sugestão para, assim, enriquecer a tua pesquisa. E não é nada trabalhoso, né? Porque se tu já tem os dados, estuda um pouquinho o modelo, joga junto e é um dado novo. Ok? Mais alguma pergunta? Parabéns. Obrigado, parabéns. Papai com uma cadeira bonita. Vamos ver se sai. Puxa. Bicho, isso é tudo pendrive. Vixe. Pois é por isso que tem que tirar, porque senão não entra. Sério. Quando ele entra no trabalho, Tá, agora help. Professor, help aqui. está aposentado. Está todo aposentado. É amiga da Tereza. Já era mais velha que eu. Posso ajudar? Tu tira daqui. Até o YouTube era aposentado. Que eu fui procurar o meu e não encontrei. Melhor tirar esse modo da apresentação que atrapalha, eu acho. Bem, agora então teremos a apresentação de Bruno Freitas, potencial de pseudomonas aeruginova AP029. Qual que é o Tamires? Eu não sei não. Imobilizada a suporte lignocelulósico para degradação de H. Eu consegui fazer. Não foi aprovado aqui. Faltava alimentos ainda. Por favor, É porque ela manda bem, se inscrever, a data já conseguiu. Vai ficar da pipoca. Pelo menos vai sair o certificado. Meu amigo me reconhece. Dá um pouco lá, porque o resto a gente está correndo aí. Acho que ele deve estar estava instalando mesmo. Ah, tá, em Bruno. Bruno? Isso. Aí vai ficar um certificado primeiro que assim. Pois é. Tá certo. Uma
5 aqui? Amanhã, então aí, Deixa eu só controlar uma canetinha. Não, eu não. Dá pra passar por aqui. Não precisa pegar. aí o Covec, aí o Covec. Pode começar, já começa. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Francisco Bruno. Eu vou apresentar um pouco o trabalho que foi aprovado por mim e por Daiane para o Covec. Então eu decidi trazer um pouco o trabalho para que vocês conheçam o que é que a gente vai levar o nome do PRH para o Covec, né? O trabalho é intitulado Potencial da Pseudomonas aeruginosas imobilizada em suporte lignocelulósico para a degradação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Foi desenvolvido por mim, Francisco Bruno, Daiane, que é a minha IC no Lab, colaboração do professor Carlos Padilha e orientação dos professores Natália Rios e Everaldo Silvino dos Santos. O trabalho foi desenvolvido no Lab, no Laboratório de Engenharia Bioquímica, também com auxílio do laboratório do LEAFT. O porquê da gente querer trabalhar com isso? A gente percebe que o petróleo, mesmo ele tendo essa gama enorme de usos e tudo e de importância, a gente percebe que ele pode apresentar alguns problemas, principalmente quando entra na parte de derramamentos. Onde os derramamentos eles podem ser ocasionados, podem ser gerados por diversos fatores, inclusive em alto mar. E quando ele acontece, é de difícil controle e de remoção também naquele ambiente aquático. Então é necessário que a gente trate esse petróleo que foi derramado para que ele não contamine ainda mais aquela porção aquática ali presente. Na figura 1 a gente traz um dado do ITOPF, na verdade, onde a gente observa que com o passar dos anos, esse derramamento de petróleo ele vem diminuindo. Porém, nos últimos anos, de 2021 para cá, teve um leve aumento, mas mesmo assim a gente percebe com essas notícias que quando um derramamento ocorre, os problemas que são ocasionados por esse derramamento, eles ainda persistem ao decorrer dos anos. Então é necessário que a gente traga técnicas que sejam capazes de retirar esse petróleo, de remover, ou então até mesmo de tentar, de uma maneira mais adequada, fazer com que esses problemas ocasionados eles sejam mitigados. Então, é aí onde entra a utilização da técnica da biodegradação, onde basicamente é a utilização de micro-organismos, sejam eles algas, bactérias, fungos, enzimas, entre outros, para que justamente eles consumam o petróleo e os derivados do petróleo e diminuam essa contaminação. Ele pode acontecer de duas formas, essa biodegradação, ou através da bioaumentação, que nada mais é do que adicionar células bacterianas ali naquele meio, ou a partir da bioestimulação, onde eu vou estimular o crescimento daquelas bactérias ali já presentes. Porém, quando a gente utiliza essa técnica de biodegradação, a gente encontra alguns problemas, principalmente em relação ao crescimento bacteriano, onde certos micro-organismos, alguns micro-organismos, eles não são resistentes a alguns fatores ambientais, como mudanças na temperatura, problemas relacionados ao próprio pH, a temperatura, concentração de sal, concentração de contaminantes. Então, a nossa técnica, é utilizar uma técnica que seja capaz de utilizar a biodegradação, mas que seja capaz de manter aquela bactéria viva e capaz de sempre degradar mais aquele contaminante. Então, a gente traz a técnica de imobilização, que nada mais é do que aprisionar aquela bactéria, aquele micro-organismo em uma matriz, seja ela em uma matriz de encapsulamento, ou então numa matriz mais sólida através da técnica de adsorção. Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar o potencial da Pseudomonas aeruginosas imobilizada em fibra de coco na biodegradação dos HPAs, visando a aplicação em processos de biorremediação de ambientes contaminados por compostos derivados do petróleo. Inicialmente, a gente obteve a Pseudomonas aeruginosas, que já é uma cepa que eu venho estudando desde o mestrado. Ela já é uma cepa que já vem sendo testada frente a esses problemas. É uma cepa que a gente conseguiu isolar, que foi isolada de um campo de petróleo lá de Mossoró.
A fibra de coco é o nosso suporte, é o nosso principal suporte. Então, a gente obteve ele, secou em estufa de circulação de ar, triturou em moinhos de faca e depois a gente peneirou até obter uma granulometria de 48 mesh. Posteriormente, o peneiramento a gente pré-tratou com hidróxido de sódio a 2%, mas para que a gente conseguisse abrir as fibras e abrir os poros para que a célula conseguisse se depositar no interior desses poros. Já na etapa de imobilização, a gente esterilizou esse suporte em um autoclave, 121 graus Celsius por 20 minutos, e demos início à etapa de imobilização. A etapa de imobilização dessa técnica em específico, na minha tese a gente testa outras técnicas, mas dessa técnica em específico, ao mesmo tempo em que a bactéria cresce, ela imobiliza dentro da fibra de coco. Ou seja, a gente adicionou uma pequena porção da bactéria no meio de cultura e da fibra e deixamos ela crescer entre 25 a 35 graus Celsius, 120 RPM por 24 horas. Onde basicamente, em resumo, é isso. Ao mesmo tempo em que ela cresce, ela imobiliza na fibra. Após passar as 24 horas, a gente retirou essa fibra, recuperou essa fibra com a bactéria imobilizada e analisamos o MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, só para termos a certeza de que foi possível a imobilização. Na etapa da biodegradação, as bactérias já imobilizadas, elas entraram em contato em meio salino, juntamente com os 2 HPAs nessas duas concentrações, foram colocados em incubação a 30 graus Celsius por 110 RPM e a gente foi retirando pontos até 1, 3, 5, 7 e 10 dias após a degradação, sendo analisados no HPLC na cromatografia líquida de alta eficiência. Inicialmente, a gente observou que, aqui na figura 3, a gente traz os 3 MEVs, tanto a fibra in natura, onde a gente percebe uma superfície mais lisa, sem a presença de muitos poros. Isso pode ser explicado pela presença de lignina e de outros compostos que estão presentes na fibra. A imagem B é a fibra pré-tratada após a aplicação da solução de hidróxido de sódio. A gente observa que foi possível ter uma retirada maior dessa lignina e de outros compostos e, com certeza, a abertura maior desses poros. E a imagem C, essas bolinhas que estão no quadrado vermelho são as bactérias que estão imobilizadas. A gente apenas ainda está analisando se elas imobilizaram apenas por fixação, por adsorção, ou se elas imobilizaram através de outras ligações existentes entre a própria fibra e a bactéria. Na figura 4, a gente traz o percentual de degradação dos HPAs ao longo dos 10 dias, isso levando em consideração a bactéria em solução sem estar imobilizada. A gente observa que os 2 HPAs eles não degradaram de uma maneira eficiente ao longo dos dias, a não ser o 2-metilnaftaleno, que ao final dos 10 dias de degradação chegou ali próximo dos 100% de remoção. Já era um resultado que a gente já tinha encontrado em outros estudos que a gente já tinha feito no grupo de pesquisa da gente. E a gente observou também que o fenantreno, por ele ter uma cadeia carbônica um pouco maior e por ele apresentar mais anéis aromáticos, ele é bem mais difícil da bactéria em solução sozinha ela remover e conseguir degradar esse composto. Então, a gente viu a necessidade de sim utilizar uma outra técnica para que conseguisse favorecer essa degradação. A figura 5, ela traz justamente utilizando as bactérias imobilizadas, que para a gente foi uma surpresa. Em tão pouco tempo, a gente conseguir remover todo esse contaminante. Porém, foi levantada a hipótese, durante as nossas discussões no grupo, se esse percentual ele não estaria representando tanto a degradação proveniente pela bactéria, como a própria adsorção da fibra. Se a fibra também ela não estaria agindo como um adsorvente e ela por si só estaria apenas absorvendo e não a bactéria.
eu era para ter trago os resultados, a gente fez os resultados da absorção. Eu era para ter trago, porém o HPLC do CVT apresentou uns problemas, do LEB apresentou uns problemas e meio que eu não consegui trazer para cá. Porém, essa semana a gente conseguiu analisar e a gente percebeu que uma parte é sim absorvida pela fibra, porém não é, tipo, não é ela inteira. É mais ou menos 30 a 35%. E ela inicia nesse de 30% a 35% sendo absorvido pela própria fibra, porém, ao passar do tempo, a fibra ela vai se dissolvendo, o HPA vai se dissolvendo da fibra. Então, uma boa parte da degradação, mais da metade, é explicada pela degradação da bactéria. Quando a gente observou ela em solução, a gente também analisou o próprio crescimento da bactéria ao passar do tempo. E a gente percebeu que no início a bactéria ela consegue crescer, ela sozinha em solução, porém após os 5 dias de degradação, a bactéria, o ciclo dela de crescimento vai começar a diminuir. Então é explicado o porquê dos resultados serem tão baixos. Com o suporte, a gente percebeu que a bactéria ela consegue sobreviver aos fatores ambientais ali presentes. Então ela consegue ainda sobreviver e degradar até obter mais ou menos 100% de remoção dos 2 hidrocarbonetos. A gente conclui então que a imobilização da Pseudomonas ocorreu de uma maneira satisfatória, ocorreu de uma maneira que a gente esperava. A gente encontrou resultados positivos nessa degradação dos hidrocarbonetos aromáticos testados em comparação à célula livre. Observamos também ganhos significativos em eficiência e velocidade de biodegradação, principalmente para compostos de maior complexidade estrutural. A gente traz uma opção para o uso de material lignocelulósico de baixo custo e de porosidade relativa boa, e é necessário estudos mais avançados para a utilização dos imobilizados em amostras mais complexas. Esses estudos entram na minha tese, a gente já está em um estágio um pouco mais avançado. A gente está testando, além dessa técnica de imobilização, fazer encapsulamento e utilizar outras bactérias para que a gente justamente obtenha resultados mais satisfatórios. Além também da utilização de compostos maiores, como gasolina, diesel e até mesmo petróleo bruto. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Agradeço a Beleza, boa apresentação, parabéns. Pessoal, fica à vontade para as perguntas ao nosso querido Bruno. Bruno, assim, fala. Todo mundo tem ficado em borocochô. Todo mundo ficou borocochô. Mas assim, Bruno, assim como a Joyce, eu não falei nada, vocês dois, o João Pedro também, demonstraram que estão determinando novos resultados, tá certo? E tomando decisões acertadas, tá bom? Eu acho que isso é muito legal. E nos resultados que você apresentou, para mim ir direto ao ponto, estou muito satisfeito, a absorção, ela trabalha em conjunto com a biodegradação. Sim. Né? Então, quando você apresenta aqueles resultados, você está apresentando a soma dos dois efeitos. Isso. Mas é muito legal, e a gente tem visto isso, se você puder fazer o balanço de massa do que fica absorvido. Sim. Então, apresentar em conjunto, conseguir distinguir os dois. Era para eu ter trago justamente contribuições. nesse gráfico Então, quando essa você tiver comparação. aqueles resultados, é bom você distinguir para apresentar os dois efeitos. Aí fica interessante para ver a ação bioquímica, né? Sim. E quais são os HPAs mesmo? É o fenantreno e o 2-metilnaftaleno. Os mesmos do outro trabalho? A gente continua com eles, a gente decidiu utilizar eles como padrões, porque como a gente já está acostumado com eles, a gente consegue trabalhar melhor com eles para selecionar os melhores resultados e avançar em poluentes maiores. Então, semelhante que a professora Tamires falou, é interessante pensar e o João Pedro apresentou, né, em descrições, tá certo? Matemáticas, e aí, tanto para você quanto para a Joyce, vocês estão fazendo mais ou menos na mesma linha, seguindo o mesmo componente modelo e utilizando técnicas diferentes, fazer uma descrição matemática.
Ok. né? Porque você vê, né? No começo tem é pronunciado Sim. né, o efeito de degradação. E aí a gente consegue, a partir dos modelos, pensar no processo, dar umas estimativas, né? Uhum. Porque esses processos são mais diferentes do da Joyce, são mais lentos, né? Sim, que são processos de... Não são processos de minutos, são processos de dias. E aí dá para dar uma estimativa, né? Um acompanhamento. Mas está muito legal, viu? E aí do Quebec dá para sair um outro artigo, né? Dá sim, com certeza. A gente planeja até o final do ano a gente já ter resultado para publicar o outro artigo, né? O primeiro está parado por causa do problema lá do gás, mas já foi resolvido. Semana que vem eu vou levar as amostras para lá. Perfeito. Até o final do ano a gente quer ter esse segundo artigo, para que também, se der certo a parte da internacionalização, a gente já tenha um bom caminho andado. Esse resultado de internacionalização vai sair. E é bom porque também temos a Laísa também, que também está esperando essas análises. É uma ótima notícia a gente está tendo. Você está sabendo também, né? Porque é isso que é bom a gente estar se encontrando, sabe, gente? Porque é importante a gente ter esse... O professor Adilson teve que sair, mas ele instigou a gente, não foi? De fazer esse workshop. É um momento importante a gente se encontrar, prestar conta. Sim. Eu não falei das outras vezes, mas nós vamos estar retornando com o modelo, com esse... Bota no último slide, por favor. Então, agora nós temos que usar esse logo no lugar daquele lá de cima, tá? Esse daqui no lugar daquele lá. A partir de agora será esse ficou... o novo PRH, será esse novo logo. Que fizer para frente vai ser, até o passado era aqui combustíveis, como vocês viram no relatório, esse negócio, mas a partir de agora é aquele logo novo. Exato. 44.1 agora acabou, agora é 44 pagou a CRN. Ok. Viu? A diferença aqui acabou aquele ponto 1. Agora só tem Esse a barra. aqui, PRH é o PRH geral. O logo do PRH é esse. Então, cada PRH vai ter o seu número, sem o ponto mais, e a universidade. Perfeito. Certo? Beleza? Agora, qual é a outra coisa que eu tinha que fazer? Sim. Para aqueles que chegaram após, depois do início, eu falei isso exatamente no início, é sobre... Explique aí o relatório. Ah, tá certo. O relatório para a turma que chegou depois, está ligada. É bem simples, que agora a gente vai entrar no intervalo, né, Afonso? 10 minutos de intervalo. Senão a gente só vai sair de 7 horas da noite. Antes da gente pegar, certo? Ontem eu estava também, eu e o Johnny estávamos conversando. Então a gente vai ter um processo um pouco mais intenso durante os relatórios. Hoje, eu vou ver se eu consigo já enviar os relatórios, o professor enviou, para vocês acatarem algumas sugestões específicas e atualizarem da época que vocês enviaram. Então, todo mundo está com resultado novo, até agora deu para ver. Então, aí vocês enviam logo em seguida, que a gente está enviando até dia 31. Inclusive aqueles que já defenderam, como o caso do Enter, a gente vai estar enviando também. E logo a seguir, vamos estar enviando o relatório final. E a boa notícia é que você está perguntando, fala. É rapidinho, professor. No caso, eu vou enviar o relatório semestral e o final também? Isso. Ou só o final? Não, você entrega o relatório, que agora vai ser chamado parcial, né? Uhum. Não é mais semestral. Então nós só vamos fazer um outro relatório agora nós estamos agora em agosto, né? Só vai ser em agosto do ano que vem. Agora vai ser anual, passar a ser anual, tá? Os relatórios. Mas a gente deve continuar fazendo os workshops semestralmente, tá certo? Porque é muito bom a gente estar fazendo acompanhando. É momento de prestação de contas, né? E a gente sabe que é importante. Então, com respeito, a gente vai fazer isso. Já está pronto, é só se atualizar um pouco, né? E é fácil, né? E aí atualiza também, como o professor pediu, com a participação aqui do workshop, né? E aí só toma cuidado justamente em colocar esse, como é que fala? Esse logo aqui novo, né? Porque aqui, né, no caso, tá vendo? Nós temos
Dá um pouco de A gente fazia logo no TEG, PRH, esse negócio. No TEG não tem nada, a princípio não tem nada a ver com o PRH. A gente tem que lutar do PRH nesse relatório, estudinho, porque a gente está fazendo prestação de contas ANP. Então, aí é PRH 44 barra UFRN. Eu vou buscar umas creme cracker aí. Vai buscar creme cracker. 10 minutos para comer creme cracker. 10 minutinhos. Olha, daqui a 10 minutos eu estou chamando tudo. É simples. Eu queria desenhar melhor, né? Acho que amanhã eu vou